Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui do canal Cristiano Santos Radialista. Hora da gente trazer as notícias, as informações aí do futebol para você, do esporte, aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. A gente continua falando aí de mercado da bola. Copa do Brasil começou, né? As semifinais, as disputas para a chegada aí dos dois times que vão decidir a Copa do Brasil de 2023. Ontem, o pontapé inicial foi de um dos lados aí da semifinal. O jogo entre Corinthians e São Paulo aconteceu ontem na Neoquímica Arena e já a gente conta detalhes para você. Hoje, mais conhecida como quarta-feira, tem o confronto aí do outro lado da chave, que é entre Grêmio e Flamengo, Flamengo e Grêmio. O jogo acontece hoje às 9h30 da noite na Arena do Grêmio. Claro que a gente vai trazer aqui para vocês as possíveis escalações e tudo que foi a movimentação desses clubes, né? Durante esses dias aí até chegar o jogo que acontece nesta noite de quarta-feira. Muita informação. Tem também, a gente vai falar aí da demissão do CEO do Vasco da Gama, a movimentação também do Vasco aí para tentar reforçar a sua equipe para que consiga, né, ou talvez tenha aí um milagre e se livre do rebaixamento mais uma vez para a segunda divisão. Falaremos também do Fluminense, o Flusão também vai ser notícia aqui no nosso canal, nesta edição aí do nosso vídeo, do nosso canal Cristiano Santos Radialista. Espere só um momentinho que vamos ter aí duas chamadas, né? Duas chamadinhas para vocês, dois recados e a gente vai voltar já com o acréscimo aí da nossa tradicional vinheta, né? E a gente vai voltar trazendo essas informações e um pouquinho mais para você que está sempre ligado aí com a gente. Segura aí que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Lindy está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Poções e Bolos da Lindy. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Lindy. Estamos de volta agora em definitivo para a gente trazer notícia, trazer informação. Já começo falando do Fluminense. Há 8 jogos sem vencer, fora de casa. Fluminense tem contraste com 2022. Enquanto o Fluminense era o visitante mais indigesto do Brasil em 19 de julho de 2022, com 66,77% dos pontos conquistados, as conquistas mudaram nesta temporada. O aproveitamento tricolor fora de casa caiu em 2023 e agora é de 42%.
Depois da derrota por 2-0 para o Coritiba, o Flu chegou ao 8º jogo seguido sem vencer como visitante. Hoje, o Flu é o segundo time entre todos da Série A com maior número de derrotas fora de casa, na frente apenas do Coritiba com 11 contra 12. Além disso, o segundo time com maior percentual de jogos sem conseguir marcar os gols como visitante. O Flu disputou 20 partidas fora de casa, com 8 vitórias e um empate, além das 11 derrotas. Nelas, não fez gol em 9 jogos, o equivalente a 45%. Os dados são do espião estatístico. Levando em consideração apenas o Campeonato Brasileiro, o aproveitamento ainda é pior. Por mais que seja o 10º visitante na competição, o Fluminense tem 29,17% de pontos conquistados fora de casa, com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Sequência é a maior desde 2017. Os 8 jogos sem vencer como visitantes são a pior sequência do Fluminense fora de casa em 6 anos. A última vez que ficou tanto tempo sem conseguir ganhar um jogo sequer como visitante foi em 2017. Se agora o time tem 7 derrotas e 1 empate fora de casa, na ocasião o time ficou 11 partidas seguidas sem vencer, sendo 6 empates e 5 derrotas. Esse intervalo aconteceu entre 2 de agosto e 1º de novembro. Pois é, rapaz, o que está acontecendo com o Flusão, né? O que também chama a atenção é que o próximo jogo como visitante é nas oitavas de final da Libertadores da América, quando enfrenta o Argentino Júnior em Buenos Aires. Antes disso, porém, recebe o Santos no Maracanã, neste sábado às 16 horas, no horário de Brasília. Estava até conversando com meu amigo Nilson Silva, que é Flusão, rapaz. Tá falando, Nilson, o que é que aconteceu com o Fluminense? O Fluminense é aquele time avassalador no começo do ano. Começou muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Com 2 vitórias seguidas e, consequentemente, ficou ali na liderança nas 2 primeiras rodadas. Mas depois o Fluminense não conseguiu se acertar, né? Parece que o título carioca fez mal aí para a equipe do Fluminense. E olha que foi uma conquista espetacular, porque tinha perdido o primeiro jogo para o Flamengo por 2-0 e ganhou de 4, né? No jogo de volta, 4-1, no jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2023. Mas parece que fez muito mal para o tricolor carioca, né? Mas dá tempo, o Fluminense tem um time bacana, chegaram alguns reforços e deve chegar mais alguns reforços aí. O Flusão deve voltar aos trilhos novamente. Falar do Vasco da Gama, Praxedes será apresentado ao Vasco até dezembro, com opção de compra em cerca de 26 milhões de reais. Bruno Praxedes será emprestado ao Vasco até dezembro, com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, cerca de 26,1 milhões de reais, por 70% dos seus direitos econômicos. Ele tem vínculo com o Bragantino até junho de 2026. Um dos 3 reforços que aguardam para ser anunciados, o meia de 21 anos se apresentou no CT Moacir Barbosa ontem, terça-feira, e treinou na academia. Ele estava na companhia do meia Paulinho de Paula. Praxedes vai vestir a camisa 21 do Vasco. Na verdade, no Vasco, né? A expectativa é de que ele seja apresentado nos próximos dias e fique à disposição do técnico Ramon Dias para a partida contra o Corinthians, no próximo sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. Além dele, o clube espera anunciar nos próximos dias o meia Paulinho Paula e o lateral esquerdo Jefferson. Ainda há outras negociações encaminhadas, como a com o centroavante Sebastião Ferreira, do Houston Dynamo, e com o atacante Michael Santos, do Tajeres. O Vasco enfrenta o Corinthians no próximo sábado, às 18h30, no horário de Brasília, na Neoquímica Arena, em São Paulo. É a situação do Vasco
no Campeonato Brasileiro, que tá difícil, menino. O adversário é só o Corinthians lá na Neoquímica Arena, né? Só isso. O Vasco que tá com 9 pontos na lanterna do campeonato, é o único time que não conseguiu alcançar ainda os 2 dígitos no Campeonato Brasileiro, 2 dígitos de pontuação, né? No Campeonato Brasileiro. Claro que o Corinthians, por estar disputando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, existe a possibilidade de poupar jogadores nesse jogo contra o Vasco. Existe, mas mesmo o Corinthians poupando jogadores nesse jogo aí contra o Vasco, o Corinthians vai ser sim o time favorito para esse confronto. Ainda falando do Vasco, Melo passa o bastão no Vasco. Reunião da SAF tem compromisso por reforços urgentes. Pois é, o Luiz Melo não é mais o CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama, como anunciamos ontem aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Em um dia agitado, com a troca no comando da SAF do Vasco, o Conselho de Administração se reuniu emergencialmente no início da tarde de ontem para definir os próximos passos do clube. O Momento do Futebol pautou aí o encontro que teve a presença do diretor esportivo Paulo Brax, com a participação presencial ou virtual de todos os membros do Conselho de Administração, incluindo o dono da 777 Partners, o Josh Wander. Houve a passagem oficial de bastão de Luiz Melo para Lúcio Barbosa, que assume o cargo de CEO da SAF. O entendimento é de que não havia mais clima para a sequência de Melo, que assumirá um novo cargo da 777 no exterior, sem relação com o Vasco. O encontro deixou claro que Lúcio será CEO interino. A 777 deu início ao processo de contratação de um novo profissional no mercado, com conversas e entrevistas ocorridas nos últimos dias. Pois é, o futebol foi o principal tema da reunião, assim como a contratação de reforços. Foi selado um compromisso por esforço total na busca de jogadores que possam salvar a temporada do Vasco. É um comprometimento emergencial, uma vez que a janela fechará em 8 dias. 7 atletas foram contratados até o momento, mas a SAF vai trabalhar para atender as demandas de Ramon Dias. As contratações de um camisa 10 e de um centroavante são as prioridades. Durante o encontro, Paulo Brax apresentou suas estratégias no mercado e teve a promessa do Conselho de Administração de que não serão medidos esforços na busca por reforços. A ordem é fechar bem a janela com novas contratações. Outro tema abordado foi a contratação de Ramon Dias há 2 semanas. A primeira impressão do trabalho do treinador e de sua comissão é extremamente positiva, segundo a pasta do futebol. A experiência, tranquilidade, metodologia de trabalho e diálogo com os jogadores de Ramon Dias e sua comissão foram pontos elogiados durante a reunião. A esperança é que o argentino consiga salvar o Vasco com a chegada de novos jogadores, muitos deles indicados pelo próprio treinador. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, né, rapaz? Tentando sair do buraco. Pois é, não esperava sinceramente, falar para vocês sinceramente, que o Vasco chegasse a esse ponto. Não esperava. Não, sinceramente, não esperava. Ainda falando de Vasco, né? Pois é, o Luiz Melo, como eu já disse para vocês, não é mais o CEO do Vasco, como já dissemos ontem para vocês sobre essa situação. Já já a gente fala de Copa do Brasil. Aliás, vamos falar agora de Copa do Brasil, né? Vamos falar de Copa do Brasil, do jogo que aconteceu ontem entre Corinthians e o time do São Paulo. Corinthians venceu por 2-1, jogo horrível no primeiro tempo. Meu amigo, eu confesso a vocês que eu estava assistindo esse jogo e no primeiro tempo eu desliguei. Assim, desliguei da partida, né? Fiquei ali no celular, que estava muito... Toca aqui, recebe ali, toca aqui, mas nenhuma chance de... Para não dizer que não teve chance no primeiro tempo para ambos os times, teve um chute do Renato Augusto, que o goleiro do São Paulo defendeu, né? O Rafael. Teve
uma cabeçada do Arboleda para fora e um chute de fora da área do jogador do São Paulo, acho que o Pablo Maia, né? Para fora. Só foi isso no primeiro tempo. A não ser isso, toca aqui, toca ali, roda para cá, gira para lá, vem para cá de novo e nada de oportunidade. Mas no segundo tempo, aí o bicho pegou, rapaz. O Corinthians fez algumas mudanças, foi para cima, fez 1-0 e com o Renato Augusto, né, que voltou a jogar muita bola, jogou muita bola no segundo tempo do jogo de ontem, mostrando que realmente ele é fundamental para esse time do Corinthians. E o São Paulo conseguiu empatar numa infelicidade do Cássio, né? Um chutaço do Luciano, vai na trave e na volta pega no pé do Cássio e acaba entrando, né? E o São Paulo empatava naquele momento. Depois, o São Paulo foi para cima, teve algumas oportunidades, mas não oportunidades claras assim. O São Paulo perdeu 4 gols. Não, dominou o jogo, né? Toque de bola, aquela coisa toda, chutando de fora da área, mas não acertava o alvo, né? E em um lançamento aí do zagueiro, né? O Murilo, um lançamento do Murilo para o jogador Renato Augusto, que contou também com a falha da zaga do São Paulo, e Renato Augusto fazia o seu segundo gol na partida e o segundo do Corinthians. O gol que deu aí a vantagem para o Corinthians poder empatar na próxima partida para levar aí a classificação, ou seja, chegar à decisão mais uma vez da Copa do Brasil. O jogo acontece dia 16 do mês que vem, ou seja, de agosto, né? Dia 16 é o jogo da volta entre Corinthians e São Paulo. Agora vai ser São Paulo e Corinthians, porque o jogo vai ser no Morumbi. O São Paulo precisa vencer por qualquer placar para levar a decisão para as penalidades máximas. Se o São Paulo vencer por 2 gols de diferença, aí se classifica no tempo normal para a decisão da Copa do Brasil. Para a segunda decisão do São Paulo, né? São Paulo que já chegou na final da Copa do Brasil e perdeu para a equipe do Cruzeiro. Todo mundo se lembra disso, né? Ainda falando do Corinthians, e vamos falar já também do São Paulo, Luxemburgo vê semifinal aberta e valoriza a sequência do timão. Abre aspas, há 2 meses não podia sair do hotel, fecha aspas. O técnico Vanderlei Luxemburgo considera que a briga por uma vaga na final da Copa do Brasil está indefinida, mas pediu para os jogadores do Corinthians comemorarem a vitória por 2-1 sobre o São Paulo, ontem terça-feira, na Neoquímica Arena, pelo jogo de ida das semifinais. Em entrevista coletiva após a partida, Luxa valorizou a sequência invicta do Corinthians e relembrou momentos difíceis pelos quais o elenco passou recentemente, principalmente em Belo Horizonte, quando o zagueiro Gil foi hostilizado no saguão do hotel, no qual o elenco estava hospedado. Agora são 6 jogos sem derrotas entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, com 5 vitórias e um empate aí do timão. Falei para os jogadores lá dentro, para eles comemorarem. Ninguém deu para nós essa condição. Há 2 meses, a gente não podia sair do hotel, no hotel. Pegar elevador, não podia ir no restaurante com a família porque o momento era difícil. Estávamos privados de sermos cidadãos. Eles têm que comemorar a vitória e saber que há 2 meses não podiam sair. Eles estão de parabéns. Não pediram licença a ninguém e conquistaram o direito de estarem nessa condição, elogiou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que disse mais: isso não faz a diferença. As críticas, temos que conviver com elas. Pertencem ao nosso meio, mas quantas vezes eu falei que conseguia ver coisas boas mesmo em meio às críticas. Eu não posso fazer meu elenco crescer por causa da crítica. A análise pertence a vocês. As críticas e os elogios nós precisamos saber o que fazemos internamente. Estou vendo os jogadores trabalhando. Não nos baseamos nas críticas, mas nosso trabalho que foi contínuo. Continuamos trabalhando para reverter a situação e vocês poderem elogiar a gente, complementou aí o Luxemburgo. Para Luxemburgo, porém, o clássico das semifinais ainda está aberto.
Com a vitória no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu a vantagem de jogar por um empate no Morumbi para avançar à final pelo segundo ano seguido. A partida decisiva acontece no dia 16 de agosto no Morumbi, como já contei aqui para vocês. Vamos saber das coisas então do tricolor paulista. Dorival Júnior elogia o São Paulo, lamenta a falta de efetividade e diz que merecia resultado melhor. O técnico Dorival Júnior fez elogios ao desempenho do São Paulo, mas lamentou a falta de efetividade do time na derrota por 2-1 para o Corinthians no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, ontem, terça-feira, lá em Itaquera. O São Paulo manteve o domínio na maior parte da partida no estádio do Corinthians, mas o ataque teve dificuldades. Acho que a definição da partida foi essa. Nós tivemos a posse, equilíbrio, organização, uma equipe que sabia o que queria em campo, mas infelizmente faltou a definição. O último passe, afirmou o treinador após o jogo. Talvez merecêssemos um resultado melhor. Buscamos, tentamos, mas não fomos efetivos no momento que mais precisávamos, completou Dorival Júnior. O técnico também citou a atuação de Renato Augusto, autor dos 2 gols do Corinthians no duelo. São poucas as equipes que têm jogadores como esse no futebol. Ele fez a diferença na partida. Corinthians teve 2 oportunidades no pé de um craque, disse o treinador do São Paulo. Com a derrota, o São Paulo precisa vencer o Corinthians no jogo de volta, dia 16 de agosto, no Morumbi, por pelo menos 2 gols de diferença para avançar direto à final. Se vencer por 1 gol de diferença, a disputa irá para as penalidades máximas, como já disse, para vocês que estão sempre com a gente. Falar da outra parte da semifinal da Copa do Brasil, porque hoje, mais conhecida como quarta-feira, às 9h30 da noite, Flamengo e Grêmio e Flamengo entram em campo, porque o jogo vai ser lá na Arena do Grêmio. Dois maiores semifinalistas com 16 participações cada, Grêmio e Flamengo, começam a decidir nesta quarta-feira uma vaga na final da Copa do Brasil de 2023. O jogo de ida será disputado a partir das 21h30 no horário de Brasília, na Arena em Porto Alegre. O time gaúcho busca o 6º título do torneio. O tricolor foi campeão em 89, 94, 97, 2001 e 2016. Atual campeão, o rubro-negro carioca persegue o seu 5º título, após levantar a taça em 1990, 2006, 2013 e 2022. O Grêmio entra na semifinal após vencer o Atlético Mineiro na Arena com dificuldades, mas que deixou a equipe na vice-liderança do Brasileirão, mesmo com um jogo a menos. Antes, havia conseguido a classificação sobre o Bahia na disputa de pênaltis. Soares é a grande dúvida do tricolor para o jogo. O Flamengo chega para este duelo vindo de 3 empates em 4 jogos. A vitória foi justamente contra o Atlético Paranaense na classificação da Copa do Brasil. Jorge Sampaoli não poderá contar com o Eric Pulgar, que se recupera de lesão, e Davi Luiz, desfalque de última hora por dores no joelho. Onde vai passar esse jogo aí, Cristiano? A TV Globo, canal aberto, vai transmitir. O Sport TV, que também é do Grupo Globo, o Premier também vai transmitir, e o Prime Video, ou seja, TV Globo 1, Sport TV 2, o Sport TV, segunda opção para você, o Premier, terceira opção, e o Prime Video são os canais que vão transmitir aí esse jogo, TV Globo vai ser o canal aberto, evidentemente, para todo o Brasil. Vamos saber aqui das prováveis escalações das duas equipes, para esse confronto de logo mais, começando pelos donos da casa, o Grêmio do técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Renato terá o retorno de Vila Sante, poupado no fim de semana pelo Brasileirão com desconforto muscular. Soares também pode ser o outro acréscimo. O uruguaio também não jogou contra o Atlético Mineiro e segue como dúvida. É o camisa
o camisa 9 quem relata o tamanho das dores. Renato vai repetir o sistema de jogo com 3 zagueiros. Provável escalação do tricolor gaúcho. Tem o Gabriel Grando no gol, Bruno Vini, Bruno Alves e o Kahneman, ou seja, 3 zagueiros mesmo, né? João Pedro, Vila Sante, Caballo, Cristaldo, Bitello e também o Reinaldo, Luiz Soares ou então André Henrique ou Ferreira. Esse, o provável Grêmio para o confronto contra a equipe do Flamengo. Vai aí no... Como é que é aqui, rapaz? 3-4-3, né? É o esquema do Renato Gaúcho. Já o Flamengo do técnico Jorge Sampaoli, o último treino seguiu o mistério, como é de costume do argentino. A ausência de Davi Luiz coloca Fabrício Bruno como titular, novamente ao lado de Léo Pereira. Sem Pulgar, lesionado, e sem Gerson suspenso, o meio-campo deve ser formado por Alan e Thiago Maia. Felipe Luiz pode ser surpresa na lateral esquerda e Bruno Henrique deve seguir no ataque. Então o provável Flamengo é o seguinte: Matheus Cunha no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e também o Ayrton Lucas ou então Felipe Luiz, Alan, o Thiago Maia, Everton Ribeiro e o Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol na frente. Esse é o provável Flamengo para o confronto contra a equipe do Grêmio lá na Arena Grêmio. E a arbitragem desse confronto: o árbitro será o Rafael Claus, da FIFA de São Paulo. Os assistentes: Bruno Pochila, também da FIFA, só que do Paraná, e Guilherme Dias Camilo, também da FIFA, só que de Minas Gerais. O VAR, que vai estar comandando o VAR, vai ser Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, da FIFA de Minas Gerais. O quarto árbitro, né, será aí o Vitor Gobi, de São Paulo. E aí, meus amigos, e aí? São Paulo, Flamengo e a equipe do Grêmio. Quem passa para a final, para a decisão da Copa do Brasil? Quem vence hoje? Eu acho que é um jogo de empate hoje, viu, gente? Sinceramente. Para a gente fechar aqui esse nosso primeiro vídeo, né, do canal Cristiano Santos Radialista, falar do Palmeiras, 156 milhões, 2 titulares e 3 que já saíram. Veja o balanço de reforços do Palmeiras com Leila. Por que eu estou falando isso aqui do Palmeiras? Porque assim, eu tenho recebido nos últimos dias palmeirenses reclamando da Leila, que não está indo atrás de reforços. O palmeirense tem razão de estar protestando tanto quanto contra, na verdade, a Leila Pereira? Tem motivos? Ainda em busca de seu primeiro reforço na atual janela de transferências, o Palmeiras investiu mais de 156 milhões de reais em contratações durante a gestão de Leila Pereira, iniciada no fim de 2021. Com apenas 2 contratações neste ano, a presidente e o diretor de futebol, Anderson Barros, têm sofrido pressão dos torcedores para a busca de novos jogadores para reforçar o elenco do técnico Abel Ferreira. A grande necessidade é mais um volante. Pois é, sob o comando da atual diretoria, o Palmeiras buscou aí mais contratações pontuais e optou por valorizar e manter a base do multicampeão sob o comando de Abel Ferreira. Isto não significa que não foram feitos investimentos em contratações. Só que das 10 contratações realizadas pela gestão de Leila, apenas 2 jogadores são titulares. O zagueiro Murilo custou mais de 15 milhões de reais e o atacante Arthur, contratado neste ano em investimento aí de 45 milhões de reais. Em contrapartida, 3 desses 10 reforços, né, já deixaram o clube. O meia Bruno Tabata e os centroavantes Rafael Navarro e Merentiel. Enquanto mapeia o mercado em busca de contratações, antes do fechamento da janela, no dia 2 de agosto, o Verdão viu o elenco ficar mais curto, especialmente nesta janela. Isto tem feito a torcida protestar, tanto nas redes sociais quanto fisicamente, como no último sábado
no jogo do Palmeiras, né, contra o Fortaleza. A posição da diretoria ainda é de evitar fazer grandes investimentos. Além da filosofia de ser mais pontual no mercado, o Palmeiras vem de um ano de 2022 em que fez investimentos mais altos, justamente em contratações, o que gerou aí uma elevação nas dívidas de curto prazo, que precisam ser pagas ao longo deste ano. O clube ainda é saudável financeiramente, mas decidiu fazer movimentos mais controlados no mercado neste ano, o que tem frustrado a torcida palmeirense. Para preencher lacunas, o clube tem usado seus jogadores formados na base, mas há a busca por um volante que se aproxima de sua reta final. Santiago Renzi, do Huracan, é o alvo divulgado mais recentemente. A janela de transferências fecha no dia 2 de agosto e para registrar um reforço para disputar as oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o Atlético Mineiro, o registro precisa ser feito antes de sábado, prazo limite, para que o Palmeiras possa aí, enviar a lista para a fase com mudanças. Aos críticos, a atual gestão pode argumentar que neste período empilhou títulos, um Brasileirão, 2 paulistas, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa. Mas quem contesta aí o atual modelo de trabalho também avalia que, além de um elenco mais curto, que pode custar a disputa pelos títulos do Brasileiro e da Libertadores, algumas das opções que deveriam ganhar espaço com o tempo não vingaram. Pois é, rapaz, o torcedor quer títulos, evidentemente quer continuar vencendo, quer que o Palmeiras vá atrás de mais jogadores. Eu vou falar novamente aqui, estou sendo muito repetitivo nessa questão do Palmeiras. Eu acho um exagero gigantesco essa pressão que o torcedor do Palmeiras está fazendo com a Leila. Eu, sinceramente, se fosse um time que não tivesse ganhando o título, aí tá certo. O torcedor do Palmeiras tá certo. Mas o Palmeiras, mesmo não fazendo contratações assim de parar aeroporto, o Palmeiras vem ganhando o título, gente. Ou seja, a maneira da Leila trabalhar, a Leila e o Anderson Barro, Anderson Barro e também o Abel Ferreira de trabalhar, tá dando certo. Ah, mas Cristiano, mas ele não contrata jogadores para chegar e para jogar. Gente, um modelo de trabalho não tá dando certo. O Palmeiras não vem ganhando título, empilhando títulos aí um atrás do outro, né? Então, para que haver crítica, gente? Para que protestar lá, Leila não sei o que, Leila blogueirinha, Leila... Gente do céu, né? Ontem eu até brinquei com um amigo meu, torcedor do Palmeiras. Eu mandei uma mensagem para ele dessa maneira. Se você acha que a Leila Pereira é ruim, manda a Leila Pereira pro Vasco e pega o CEO do Vasco que saiu agora, o Luiz Melo, e leva para ser presidente do Palmeiras. Que aí você vai ver o que é, né, passar sufoco, o que é realmente reclamar. É isso, gente. Então valeu, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia, obrigado por assistir mais um vídeo nosso aqui no canal. Às 18 horas a gente volta, se assim o nosso bom Deus nos permitir, com mais um vídeo aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. A gente vai estar de olho aí no confronto entre Grêmio e Flamengo e amanhã a gente traz tudo que vai acontecer aí nesse confronto de gigantes pela Copa do Brasil, tá bom? Então, obrigado, deixa aí o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, das suas redes sociais e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Joinha, obrigado aí por você estar assistindo sempre a gente. Beijo no seu coração, abraço para vocês também. Vocês sabem que a gente se fala, a gente se vê.